Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. Hugo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia aqui ao nosso programa. Então, bom dia, Estênio. Bom dia a todos. E aqui a gente traz mais uma segunda-feira, traz a informação que desde o início da Covid, desde lá do dia 19 de março, quando a gente começou esse isolamento, o mais importante na Covid hoje ainda hoje, é a gente estar informado, né? Porque continua a Covid com vacina, mas com um número, a gente vai ver um número ainda muito pequeno de vacina. Ainda não tem remédio para a Covid. Existem remédios que podem melhorar ou não. Tenham cuidado nessas notícias. Um diz uma coisa, outro diz outra, né? A gente teve aí uma notícia, dois fabricantes da ivermectina, um disse uma coisa, outro disse outra essa semana que passou. Então, assim, o mais independente do remédio, da vacina, independente de tudo, nós temos que ter a informação e o cuidado. É isso que vai fazer a diferença para que a gente possa vencer a Covid. E a gente vê também, né, Hugo, nós somos muito bombardeados, especificamente nesse período de isolamento que a gente está vivendo. Isolamento, né? Mas a gente é muito bombardeado com muita notícia, né? Uma hora um remédio presta, outra hora um remédio não presta. Aí a gente vai confiar em quem? A grande questão é isso mesmo, Alexandre. Por exemplo, se defende muito hoje, e é o mais correto, né, o procedimento médico hoje, a profilaxia. Só que a profilaxia ela não é para você que está em casa. A profilaxia é você tratar o mais cedo possível. Tratar quanto antes você tratar a Covid. Então, se você tem uma suspeita, já entrar com coquetel de remédios que se coloca, como azitromicina, como ivermectina. Agora, lógico, procurando o seu médico, não vá se automedicar, porque senão qualquer espirro você vai estar tomando remédio. Então, você tem que procurar o médico lhe receitar isso, receitar esse tipo de medicamento. Vai depender de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Dosagem isso, porque é o médico que vai saber receitar. Então, mas a profilaxia, lógico que dá muito resultado. Agora, não é a solução, não é a cura, não é a solução para a Covid é a profilaxia. Não, ela ameniza muito a mortalidade, porque é lógico, se você trata com antecedência, você acaba não gerando, não chegando a sintomas graves, isso, aquilo, outro. Mas como você disse, para umas pessoas é uma coisa, para outros é outra. Há uma discussão muito grande em torno da medicina também. Uhum. E assim, eu acho que também faz parte essa discussão. Há vertentes. Dentro da medicina, há médicos que estudam por um lado e acreditam nisso, há médicos que estudam por outro. Quantos de nós já tivemos problemas de saúde que a gente foi um médico, não, você está com isso. E aí algumas pessoas dizem, procure uma segunda opinião de um próprio médico, porque existem estudos e cada médico, dependendo daquilo e da área que ele está estudando, ele vai ter um procedimento contigo ou não. E a Covid é uma doença nova, é uma doença que é um problema novo que em algumas situações ela dá certo, em outras situações ela não. E o que é que acontece? Como a gente não tem um padrão único, que, faça isso aqui, que para todo ser humano dá certo, você não pode confiar. Você não pode confiar. Então, mas o mais indicado hoje é a profilaxia e o cuidado. O mais indicado hoje é ter a profilaxia, ou seja, cuidar o quanto antes. Então, vale você tomar vitamina D, vale você tomar vitamina C, vale você cuidar da imunidade, vale você se alimentar melhor. Tudo isso vai fortalecer não só contra a Covid, mas qualquer doença que você tenha. Exatamente. Né? E sentiu algum sintoma, procura logo o médico. Qualquer que seja o sintoma hoje, porque antes, o que acontece? O procedimento médico era diferente. Você tinha que aliar 3, 4 sintomas, tinha que ser, só procure a unidade de pronto atendimento se você tiver uma febre alta, se você tiver uma tosse, aquela tosse cachorro doido como de arrumar tudo. Hoje não. Até uma dor de cabeça, ela pode ser um sintoma de Covid. Então você tem que procurar o médico. Teve o sintoma, procura o médico, porque vai fazer o teste. E do teste vai saber se a pessoa está ou não está, enfim, e tomar os cuidados necessários. Justamente. Hugo, mas vamos fazer a leitura dos dados, e aí, antes da gente
trazer os dados aqui da nossa região e especificamente de Quixeramobim, eu trouxe essa preocupação do governo do estado, a gente está vendo esse alerta, as medidas se tornarem mais restritivas, especificamente nesse período de carnaval. O governo do estado está fechando o parque aquático, o famoso Beach Park vai fechar nesse final de semana e a procura ia ser imensa no carnaval, sem dúvida. Os bares, restaurantes vão, no final de semana já fecharam às 15 horas, redução durante a semana às 20. A preocupação do estado é realmente de diminuir a intensidade desses eventos, desses locais onde possa haver aglomeração, porque estamos com a rede de saúde com mais de 80% de ocupação. O grande problema, Elistênio, e é você que está em casa, é justamente o ataque que a Covid faz ao sistema de saúde. A Covid, além de trazer o óbito, trazer a morte, além de pessoas ficarem com sequelas, além de pessoas... A gente tem casos de Covid de todo jeito. Tem casos de Covid que pessoas que passaram 90 e poucos dias na UTI e ainda estão se recuperando, porque quando o corpo passa 90 dias na UTI parado, sem nenhuma atividade, você tem que recuperar a musculatura, entra o fisioterapeuta e tudo depois. Fora sequela, gente que até hoje não sente cheiro. Além de todos esses problemas de saúde, ela é um ataque direto ao sistema de saúde. Ou seja, lota UTI, lota enfermaria, lota as UPAs, né? No auge que nós estamos aqui no Ceará, lotou tudo. E aí o problema é que... E as outras doenças? Quem sofreu um ataque cardíaco com as UTIs todas lotadas, o que é que você vai fazer? E o acidente de trânsito que a gente viu? Pronto, você acabou de noticiar o acidente de trânsito. Você noticiando, eu e a Alice, fora as Covids, né? Então, o que é que acontece? O sistema de saúde entra em colapso, o que aconteceu em Manaus. Quando faltou oxigênio em Manaus, por exemplo, foram transferidos 35 bebês prematuros de Manaus para Belém, porque o bebê prematuro também precisa de oxigênio. Então não são apenas os casos de Covid. Então a gente precisa segurar, desde o começo foi dito, achatar a onda, porque quando você acha, não é inevitável ter os casos de Covid. A grande verdade é essa, é inevitável que esses casos subam. Mas a gente tem que suavizar essa curva para que o sistema de saúde possa absorver de forma gradativa e lenta esses casos e assim possa atender todo mundo. E essas pessoas que passem pela Covid possam ter a oportunidade de se recuperar e voltar à sua vida. Porque a Covid ela precisa desse tratamento. E fora o óbito, quando acontece o óbito, que nós estamos aí nas 113 famílias nosso Quixeramobim que sofreram com a questão do óbito, só aqui na nossa cidade. Então a Covid ela vem trazendo tudo isso. Então a preocupação é não aumentar aceleradamente os casos, como aconteceu em Manaus, e o sistema de saúde colapsar. Essa é a grande questão da Covid, essa é a grande questão, porque aí não vai morrer só de Covid, vai morrer de outras coisas. E aí também tem uma guerra de discurso. A gente está conversando muito, mas é porque uma base do que a gente vai vendo e vai sentindo essa semana, e até a próxima também a gente vai conversar mais sobre isso, porque você vê uma guerra de discurso, Hugo, assim, e até compreensível, do setor que está sendo mais afetado com essas medidas mais restritivas, que são os bares, os restaurantes, o setor de eventos, os artistas. Então, todo mundo está sendo afetado de uma forma mais forte, né, especificamente desse setor. Mas, gente, se o governo não toma essas medidas mais restritivas, mais casos vão ser registrados, mais pessoas vão procurar as unidades de saúde e se não houver um freio, vai chegar gente doente no hospital e não vai ter atendimento, como a gente viu aquelas cenas lamentáveis em Manaus. Então, as medidas são duras, são difíceis, vai deixar a gente com dificuldade financeira, é o preço amargo que se paga, infelizmente, pela Covid. Eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, inclusive eu acredito que o governo do estado, especificamente até mesmo de Fortaleza, o governo do município, vai tomar algumas medidas de isenção de imposto para essa classe, de incentivo fiscal, de auxílio necessário para esse setor, e precisa, porque de uma certa forma, o governo tem que amostrar os seus braços agora para esses setores. Olha, eu vou ter que diminuir a atividade de vocês, porque vai implicar justamente no aumento de novos casos, mas em compensação eu vou te oferecer esse benefício, porque é uma é uma via de mão dupla e infelizmente são medidas que precisam ser tomadas, né? E assim, o que a gente vê é o seguinte, eu digo isso sem medo,
muitas vezes, o pouco apoio, a pouca consciência da população. Eu queria citar como exemplo aqui, por exemplo, a atividade comercial aqui no nosso município. Me permita, e eu preciso dizer isso, eu sei que talvez o que eu vou dizer aqui algumas pessoas não vão gostar. Mas, por exemplo, nós estamos chegando nos comércios e tem atendente do comércio, como eu citei na semana passada, atendendo sem máscara. Então, tem comércios que estão cumprindo com as medidas e comércios que não estão cumprindo. O que é que vai acontecer se não tiver essa consciência? Vai fechar. Porque vai subir, os casos vão subir, é inevitável subir de forma assustadora. O que a gente está tentando fazer é que os casos não subam tão fortemente. E aí depois vai dizer, vai ter que fechar, vai ter que fazer isso, aquilo, outro, e vem toda essa enxurrada de que eu entendo também a pessoa que depende daquela atividade, porque você olha para um lado para o outro, não tem mais auxílio, não tem mais nada, vai fazer o quê? Você se vê de mãos atadas. É realmente desesperador. Eu não discordo do setor cultural, que é o setor que mais está sofrendo. O setor cultural está assim, de uma forma assim desesperada, porque tem muito pai de família que depende daquilo dali, tem muitas atividades que estão paradas totalmente. Por exemplo, montagem de shows. Aquele cara que vivia de montar palco, de montar isso, aquilo, outro. Essa pessoa precisa de uma ajuda. O cara que faz a seresta no barzinho. No barzinho. O cara que toca na noite. O garçom. Então, o cara que assa o espeto. Tudo isso. Agora, o que eu vejo é isso. Se a gente cumprir... O circo, né? O circo, meu Deus, é o que mais foi afetado. Assim, são pessoas que precisam dos outros setores que estão em atividade. Porque houve um setor também em atividade que ganhou muito com auxílio. O setor de alimentação vendeu como nunca vendeu. Existe muitos setores que houveram crescimento. Esse que pôde crescer com auxílio precisa contribuir com esse outro. E é esse jogo que tem que ser feito. Agora, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, nossa cidade está em instabilidade. Se a gente criar falsa impressão que está tudo bem, aí começa a não cumprir, que é o que a gente está vendo. Mais uma semana eu passo nos comércios, não tem o álcool gel, a gente passa as pessoas não estão se cuidando. Como é que estão o funcionamento das coisas? É preciso aumentar, e aí a gente pede ao poder público que faça o que agora, nesse momento? O que é que tem que ser feito nesse momento? Na minha opinião, aumentar a fiscalização. Para quê? Para que aquele que não esteja sendo cumprido, ele possa ser penalizado, e mais na frente, todos não possam ser penalizados, porque vai ter que fechar todo mundo. Porque tem muitos que estão cumprindo. Aí é aquela história, por uns os outros pagam. Por uns os outros pagam. Então agora é a hora de chegar e quem não está cumprindo, para quê? Para que a gente possa manter pelo menos o nível que nós estamos, que aí dá para ir levando, dá para ir acontecendo, a coisa ir acontecendo, a gente está começando a, de uma certa forma, voltar a nossa vida e tudo. Mas é preciso, a gente não pode penar por aqueles que não cumprem. A gente não pode penar por aqueles que não estão cumprindo as normas de segurança. Então, são essas questões que precisam ser feitas. Então, por exemplo, por que não foi dado o feriado no carnaval? Não vai ser dado. Porque viu-se que no final do ano suspendeu as atividades, mas não funcionou. Então, o que é que vai ser feito no carnaval? Além de suspender as atividades, nós vamos trabalhar. Porque se o pessoal estiver de folga, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E sabe o que me dá mais medo, especificamente aqui na região? É a incidência, por exemplo, chácara para alugar, você não encontra mais em Quixeramobim. Por quê? Porque tem agenda cheia de chácara alugada. E aí, esse final de semana especificamente, e aí vale o alerta, atenção Secretaria de Saúde do município, setor especificamente de epidemiologia, o pessoal do Covid, o estouro de chácara alugada e movimentação da zona rural para a zona urbana, o pessoal que sai daqui para fazer movimento no interior, para tomar banho em açude, para ir para beira de piscina, para ir para beira de não sei de quê, isso vai preocupar muito, porque isso não vai refletir agora não, vai refletir daqui a 10, 15 dias. E aí é onde pode a gente ver esse aumento, porque assim, Natal houve o que houve, subiu. E aí se a gente pega o feriado do Carnaval e não acochar na fiscalização, nós vamos ter uma explosão de casos lá na frente. Aí lá na frente a gente pode ter maiores complicações. Eu acho que é justamente isso, Alexandre. Eu acho que agora é a hora de fiscalizar para que a gente não tenha mais trabalho lá na frente. Outro exemplo, um dos grandes problemas de Fortaleza, transporte público. É preciso também ser pontuais, a gente ser pontual. Transporte público é um problema. Então, por exemplo, aqui no interior, como é que está funcionando o nosso transporte público dos ônibus que vêm do interior? Estou mexendo na ferida de muita gente, mas eu preciso falar isso, né?
Olha, o ônibus que vem do interior, o ônibus está cumprindo, aquele transporte está cumprindo o distanciamento dentro do ônibus, tem um álcool gel, o ônibus, seu motorista, seu dono de ônibus, o seu transporte está sendo higienizado da forma correta? Como é que está acontecendo? Ou a gente está agindo como se não existisse nada? São essas coisas pontuais que vão fazer os casos crescerem. E se crescer, todo mundo paga, porque se o comércio fechar de novo, por exemplo, o motorista não vai vir, porque não vai ter ninguém para poder vir, porque está totalmente fechado. Então são esses pontos que a gente acha que está tudo bem, que as coisas vão rolando e vão acontecendo. Quando dá fé, tem o estouro da boiada. Aí... Você quer mesmo que eu diga como é que tá? Vamos ver os dados. Vamos ver os dados que é melhor, né? Vamos ver os dados. Na tela da Sertão TV, você vai acompanhar agora mais uma semana de dados analisados aqui pelo nosso amigo Hugo Lemos, para a gente saber como é que está a pandemia aqui em Quixeramobim e também na região centro do estado. A gente vai começar justamente com os números da pandemia aqui na nossa cidade, para a gente acompanhar essa evolução da última semana, para a gente... os dados são fechados no final de semana e o nosso amigo Hugo vai destacar agora para a gente. Vamos lá, Hugo. Bom, então nós batemos essa semana, como a gente previa, né, a marca de 3 mil casos. Uma coisa interessante que a gente vai acompanhar é quando nós vamos ter o número de vacinados igual ao número de casos que nós tivemos, né? Porque aí a vacinação vai estar lá se aproximando. Então, passamos dos 3 mil, né? Passamos dos 3 mil casos. São 3.044 casos com 2.873 altas clínicas. Bom, aí a gente chega também ao número de óbitos e escalonado nesse 113, né? Foram os dois primeiros, aconteceu mais uma vez, né? São óbitos acontecidos em janeiro, mas que foram registrados em fevereiro. Então, para o cálculo e para o registro, né, são os dois primeiros óbitos dessa semana, aqui no mês de fevereiro, né? Nós já começamos em fevereiro com 2 óbitos. Foi uma pequena queda na taxa, né? Porque como subiu um pouco os casos, a taxa acaba diminuindo um pouquinho para 3,71. Uma pequena variação. E vamos analisar a semana dos óbitos, justamente para a gente perceber que mantém essa média. Mantém essa média, A gente não chega... É isso que eu digo, a gente chegou a um ponto de equilíbrio na Covid, aqui no município. E se eu disser também um pouco na região, alguns municípios aí tem que estar um pouco alerta. Mas em Quixeramobim, especificamente, a gente está com um certo ponto de equilíbrio. E o mais importante é manter. Agora a gente está no limiar. Tem uma frase agora que eu me lembrei do médico quando foi isso que o médico disse no caso da minha mãe. Ele disse: a sua mãe está no limiar. Ela pode ir para um lado, infelizmente ela foi, ou para o outro. A cidade, nossa cidade, fazer essa comparação, me permitam, nós estamos no limiar. Se a gente segurar, se a gente manter as atividades com segurança, se redobrar nisso, nós vamos continuar assim ou então cair. Mas se não, pode aumentar e estourar. Eu quero só lembrar que Quixadá, há 2 semanas, estourou 400 casos de uma vez. É aquela história, né? O jogo está de 1 a 1, gente. Qualquer um dos dois qualquer um dos dois pode ganhar. E o que a gente não quer que ganhe é a Covid, né, gente? Vamos ver a próxima tela e a gente vai continuar analisando a questão dos casos por semana aqui. Aqui, literalmente, estabilidade, né? Foi justamente, semana passada teve 51 casos e essa semana nós fechamos também com 51 casos aqui. Ou seja, se você ver, desde a semana 36, que foi dezembro, nós estamos mais ou menos ali limitados nos 50 casos, assim, o que dá o quê? Uma certa... não é folga, mas nos dá condições de trabalho, dá condições de estar trabalhando. Então essa estabilidade é importante. Agora, se a nossa taxa de transmissão for de 1 para 1, isso aqui vai para 100. E se continuar de 1 para 1, de 100 vai para 200, e de 200 para 400, e assim sucessivamente. Então esses são as seguranças, né, os cuidados que nós temos que ter. Veja bem, subiu de 50 aqui nessa semana lá atrás, na primeira onda, para 99. E assim sucessivamente. Vamos continuar analisando os dados da semana? Que a gente chega na média móvel. Que a gente vai chegar na média móvel, porque ela mantém, né? Mantém, né? Em 7,3. 7 casos, mais ou menos, né? 7 casos todos os dias de Covid aqui em Quixeramobim. Depois da média móvel, a gente vai continuar analisando esses dados, ainda falando de Quixeramobim antes da gente chegar na nossa região, porque aí a gente vai trazer novos dados para análise aqui no nosso programa. Na tela da TV, por gentileza, pode passar, por favor.
você analisando aqui conosco, e aí a gente chega ao número em acompanhamento. Número de acompanhamento. Continua, eu quero agradecer demais à Vigilância Sanitária, à Secretaria de Saúde, que está nos detalhando mais ainda os dados da Covid, então traz os dados por bairro, e eu acho muito importante essa questão. Nós temos 49 pessoas em domicílio, nós temos 9 pessoas internadas hoje de Quixeramobim. São 9 pessoas. É um número alto. É um número alto, né? São quase 10 pessoas internadas. Então são 2 pessoas do centro, uma pessoa do Salviano Carlos, uma pessoa de Paus Brancos, continua aquela pessoa de Paus Brancos internada, uma da Berilândia, uma da Banituba, uma do Antônio Cisnando, uma do Jaime Lopes, e eles classificam lá quando não está nos bairros, outros, né? De outros locais menores que não estão discriminados geograficamente. Tem como a gente fazer, isso aí, imaginando agora, tem como a gente fazer depois para saber as pessoas que se internam, quantas delas conseguem se recuperar e quantos tem como a gente fazer depois? Tem como, sim. A gente saber, por exemplo... Se a gente pegar o seguinte, é até bem simples agora, foram 2 óbitos, eu tenho 9, né? Então de 9 eu tive 2 que não se recuperaram, 7 se recuperaram, né? Então, mais ou menos assim a gente pode fazer essa conta. 20% daqueles que se internam? Chega. Agora sim, na UTI, segundo a estatística geral, no Brasil como um todo, 60% não consegue se recuperar quando vai para a UTI, infelizmente. Né? Porque quando vai para a UTI já é naquela... Porque você imagina... É o último recurso, né? Você imagine o nosso estado que está com mais de 90%. Isso quer dizer, pessoal, 90%, 95% de UTI, é que para você achar uma UTI é loteria. É loteria. Então o cara vai ter que buscar UTI em todo canto. Uma pessoa que sai de uma UTI hoje em Quixeramobim, ela vai ser lotada em qualquer canto. Ou vai para o Juazeiro, ou vai para o Da20, ou vai para aonde tiver uma UTI. E quantas pessoas hoje no estado inteiro estão precisando de UTI? Né? Essa é a grande questão. Bom, vamos continuar com os dados, analisando aqui o nosso ponto de vista, os dados da pandemia aqui no município de Quixeramobim, os casos por bairros e a distribuição. Bom, então aqui nos casos por bairro, como sempre, a gente traz o total de bairros, mas aqui muita coisa já passou. O mais importante, né, que, por exemplo, o centro continua liderando com 353 casos no total aqui em Quixeramobim. Mas o importante é aquele número que nós trazemos, que são os casos ativos, aqueles casos das pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que nesse momento estão doentes. E aqui, olha só como vem aumentando. Porque às vezes a coisa vai amornando e a gente não vai percebendo. Mas olha, o centro tinha 1 caso ativo na semana passada. 1 caso ativo, o centro. Hoje ele tem 6 casos. Depois o Monteiro Moraes tem 6 casos. O Edmilson Correia também tem 6 casos, ou seja, são os 3 bairros que tem mais 6 casos. São 18 casos, é quase 30% dos casos de Quixeramobim. Então vamos lá. Centro, Monteiro Moraes e Edmilson Correia tem 6 casos cada um, são 18 casos só nesses bairros. Então, atenção, região do centro de Quixeramobim. Monteiro de Moraes compreende aquela região do Humberto Bezerra ali, aquele pessoal da igrejinha para lá, do cemitério. Qual é o outro? Edmilson Correia. Que corresponde àquele conjunto industrial, o pessoal justamente. ali da casa do japonês, procurar. Justamente, E se eu pegar aqui o Zé Rito Machado, que é ali rodoviária, ali tem 5. Então, se você vê, tem uma certa lógica aí essa distribuição de casos. Se eu pegar aqui, são 23 casos, são quase a metade dos casos que Quixeramobim estão concentrados em 4 bairros. Em 4 bairros, né? Mas no Salviano Carlos tem 1, na Maravilha eu tenho 1, Cônjuge Esperança 4, do Caxias 4. Olha, se eu pegar o do Caxias, que é uma região um pouco central também, eu somando, são 10, 22, 27 casos, quase 30 casos nessa região central, se a gente acabar percebendo. Né? Jaime Lopes tem 2, lá no Depósito tem 1, na Vila Betânia 1, e no Jardim Norte 1, preste atenção, Jardim Norte 1 tem 3 casos lá, então, que tinha 1 na semana passada, então um aumento já de mais 2 pessoas doentes. Vamos saber agora como é que está a situação dos distritos, para o Hugo explicar para a gente como os é que está na zona rural. Deu uma boa melhorada os distritos, e aí a importância que o Alexandre acabou de falar, de pessoas que vão da cidade para o interior. Cuidado! Aconteceu uma coisa muito interessante, Alexandre, agora. A gente tem um grupo de pedal, por exemplo, e a gente ontem fez um pedal lá para o distrito de São Miguel. E as pessoas são muito receptivas lá em São Miguel, são pessoas maravilhosas, né? Me receberam lá de braço aberto, há muitos anos eu ando lá, minha família praticamente de lá. E a gente fez o café por uma questão de segurança na praça, então foi para casa de ninguém.
Justamente porque, para que a gente não, Deus nos livre, algum de nós tivesse alguma coisa, não levasse para casa de ninguém, aquilo ali foi uma norma de segurança que o grupo fez. E ninguém queria, e todo mundo concordou de boa para poder fazer aquilo ali na praça, ao ar público, e não ir, digamos, aglomerar na casa de uma pessoa. Então, são esses cuidados, pessoal. Você está com a rinite, você está gripado, você está com alguma coisa, não vá para o interior. Né? Não vá, por mais que agora se resguarde. Sabe? Olha, a gente evita, lá em casa, nós evitamos visitar algum parente nosso, quando uma das meninas, seja lá qual for, já apresenta ali uma gripe, um espirro, alguma coisa, a gente já procura evitar para poder... Enfim, é uma questão de cuidado, é um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, que seja. Mas nós já sofremos muito. Aí às vezes fica aquelas, a mãe ou o pai, meu filho, você não vem hoje, não sei o que. Mamãe, é melhor ficar aqui para me recuperar, para eu ver a senhora bem, do que eu poder... Então, apresentou sintoma, se resguarde. É o que está acontecendo, pessoal, nas escolas. O protocolo da escola diz o seguinte, o aluno amanheceu gripado, não vai para a escola. Não vai. Né? Então, são protocolos que a gente tem que fazer, não só na escola, mas... E também, às vezes, você se resguarde, mas você está gripado, sabe lá se você está com Covid ou não? Não vá para o comércio, não vá não sei aonde, não vá... Se a gente fizer isso, são ações pequenas, que não quer sacrifício nenhum, a gente acaba controlando a coisa. E aí os distritos... Olha só, vamos aqui. Se a gente tiver pouca coisa... Olha como os distritos estão bons. Nós temos 4 casos nos distritos. Um no Paus Brancos, um na Manituba, um na Berilândia e um em Passagem. Então, são 4 casos. Paus Brancos, Manituba, Berilândia e Passagem. Então, quer dizer, nós podemos controlar isso, não está controlado. Agora, se a gente facilitar, vai facilitar a grande questão também. Vamos continuar girando para a gente chegar aqui na nossa região. Vamos agora, eu acho que para teste. Agora, para o hospital. Eu trouxe agora o hospital às 3. Todo mundo junto, todo mundo junto, né? Para a gente poder observar. As UTIs subiram de 20 para 26, nessa perspectiva que as UTIs no hospital regional vão para 50, mas ainda não foram, pelo menos no sistema não está avisado. Então mas subiram 6, né? Subiram 6, mas as 6 estão lotadas. 100% de ocupação de UTI. Aqui não tem uma UTI livre. Quer dizer que se a pessoa no Quixeramobim ou no Sertão Central inteiro precisar de uma UTI, tem que ir para outra região. Tem que ir para outra região, tem que ir para qualquer canto. Hoje aqui nós não temos UTI livre. Eu tenho informação que essa semana vão ativar mais 4, vai para 30. Que eles vão ativando as UTIs, né? Então o que é que acontece? Vai para 30. Então vai ter mais 4, mas já tem gente esperando. Porque é o seguinte, se uma pessoa lá no Juazeiro estiver lotado, precisar da UTI, vem para cá. E aí tem aquela, mesmo em estabilidade, o município de Quixeramobim, boa parte da região, UTI. Mesmo em estabilidade. Imagina isso. Porque os decretos, como a gente sempre explica, são alguns fatores. Quais são os fatores que implicam nos decretos? O aumento de casos, a gravidade de casos e a ocupação hospitalar. Então, com a ocupação hospitalar, e assim, a ocupação hospitalar é um dos mais ferrenhos, porque o aumento pode até aumentar os casos, mas se eu estou com a ocupação hospitalar boa, eu até seguro o aumento. Mas se a ocupação estiver ruim, não adianta nem. Um caso que aumente é um transtorno. Enfermaria. Enfermaria nós temos 30, já aumentou também as enfermarias, 26 ocupadas. Tem 4 enfermarias desocupadas. E no Ponte Snap, que é um hospital de base para o hospital regional, nós temos 15 enfermarias com 2 em ocupação. Vamos continuar girando com as informações. Vamos chegar agora para a região. A região. Então, na nossa região, olha a coisa interessante. Quixeramobim e Canindé atingiram a mesma taxa de mortalidade. A mesma taxa de mortalidade que Quixeramobim e Canindé. Mesmo com Canindé com menos óbitos. Porque aí a gente compara o número de casos, a quantidade de casos. Como é que a gente chega a esse número? A gente chega ao número de o total de óbitos dividido pela quantidade de casos. Aí você tem a taxa de mortalidade. Qualquer um de vocês pode fazer Você em viu casa. como é a matemática, né? Quixadá tem a mesma quantidade de óbitos de Canindé, porém com a taxa bem menor. Bem menor, porque Quixadá teve muitos casos. Por quê? Quixadá fez sempre o que deveríamos ter feito. Testou testagem. Mais. Muita testagem. E aí os números de casos de Quixadá são... Se eu não me engano, Quixadá tem mais de 12 mil testes, somando tudo. É um dado que a gente pode até trazer em outros programas.
E Quixeramobim, aí nós tivemos quantos óbitos na região essa semana? 2 em Quixeramobim, 1 em Canidé, 2 em Quixadá e 1 em Boa Viagem. Né? O que Quixeramobim continua liderando em números totais, mas a maior taxa de mortalidade, aí você vem para Madalena, que a maior taxa ainda continua sendo Madalena, porque morreram 22, mas em frente ao número da população, o número de pessoas que foram infectadas, é uma mortalidade muito alta. Vamos continuar girando, agora a gente vai saber como é que ficou a questão do aumento de casos na região. Aumento de casos continua, Quixadá liderando o aumento de casos toda semana, só que essa semana, depois de Quixadá, 54 casos, Quixeramobim com 51 casos novos, Pedra Branca com 50 casos, Canidé com 23 casos, Itatira com 21, Banabuiú com 20, Senador Pompeu 19, Boa Viagem 16, Choró com 6 e Madalena com 3 casos novos. Esse é o panorama do aumento na região. Vamos continuar girando, porque a gente vai chegar no mapinha para a gente saber como é que está a nossa região do Sertão Central. Quem subiu, quem desceu, o Hugo analisa. Pronto, então, o importante é a gente saber o seguinte, nós temos aqui na nossa região, esse é o panorama da região. Você vê aqui que tem mais estabilidade. Agora, com muita tendência de alta, porque se você tem estabilidade, se isso não dá acima de 15% é que você considera alta. Então, tem município que cresceu um pouco. Por exemplo, Quixeramobim teve uma pequena alta de 4%, com 58 casos no total. Ou seja, hoje nós temos 58 pessoas doentes em Quixeramobim. Então, vamos lá, começando no mapa. Canidé, com tendência de queda, estabilidade, com tendência de queda de 7%, com 113 casos. Itatira, eu fico impressionado, às vezes até... Se não fosse isolamento social, eu queria visitar Itatira, porque é sempre um município com um aumento expressivo de casos para um município pequeno. Se você comparar com Canidé, olha, de 113 casos, são 20 casos de diferença e um município com a população totalmente diferente. Então, são 93 pessoas doentes hoje, ativas, um aumento de 11%, ou seja, tendência de alta. Certo? Em Boa Viagem, volta a preocupar Boa Viagem. Confirmamos aquele dado na semana passada, realmente o pessoal corrigiu, e realmente é o que nós tínhamos realmente 80 pessoas doentes em Boa Viagem, hoje nós temos 90, uma tendência de alta de 13%. Pedra Branca volta a subir 68%, com 67 casos ativos. Choró tinha um caso, subiu 100%, foi para 2%. Em Baixa, Senador Pompeu com 25%, Banabuiú com 20%, e graças a Deus, Quixadá, que estava com quase 400 casos, hoje está com 215. É queda legal, mas ainda é um número alto. 215 pessoas doentes em um município do Sertão Central é um número muito alto ainda, mas é uma queda, por isso que Quixadá está em azul. Vamos para os vacinados? Vamos lá. Para a gente saber como é que está a vacinação aqui na região. Pois é, uma grande notícia é saber que agora vai chegar vacina, né? Novas doses. Novas doses, a segunda dose vai chegar, mas é como o Alexandre falou no primeiro bloco, essa vacinação vai ter uma tendência de dar uma parada. E é o que mais preocupa. No ritmo que nós estamos, eu fiz um cálculo bem simples lá em casa, nós terminaremos de vacinar a nossa população em 2025. Quixeramobim? Não, o Brasil. O Brasil. O Brasil. No ritmo que nós vamos, a gente termina de vacinar em 2025. Então é preciso acelerar a vacinação. A gente crê que com essas novas doses, tem uma promessa aí de entregar 54 milhões até o final de fevereiro. Quem sabe, vamos torcer para que dê certo, porque aí juntando quem está vacinado, juntando com quem já está teoricamente imunizado porque pegou a Covid, as coisas começam a fluir melhor. Bom, então, aqui, como sempre, os mais verdes são os que vacinaram mais, né, com mais doses de vacina, mas já está, se não chegasse essa vacina agora, essa semana, já tem estoques bastante zerados. E esse é o grande problema, porque, por exemplo, Choró já aplicou todas as doses, aqui em Quixeramobim só tem 42 doses, Boa Viagem só tem 8, Senador Pompeu só tem 9. Muito legal o site do governo do estado, porque ele dá tudo bem direitinho, quanto está faltando, quantas tem. E uma coisa interessante que o site Quixadá, eu queria parabenizar o site Quixadá, eu não vi nos outros, pode até ter, mas às vezes a gente não vê. Que tem Quixadá a pessoa que foi vacinada. Quem foi vacinado? Está lá descrito. O nome da pessoa. O nome da pessoa, né? Quantas pessoas daquela faixa. Profissionais de saúde, foi fulano.
De 75 anos acima, tem fulano. Legal. Assim, eu achei bem interessante, porque... Transparente, né? Transparente, porque a gente está vendo muito esse problema de furar-fila, esse problema que, infelizmente, o Brasil perde uma oportunidade gigantesca, porque acaba pegando um problema de saúde. A gente podia ter crescido mais, o brasileiro, né? Como nação, como pessoa. Eu disse até para um amigo, mas Deus está vendo quem fura fila de vacina. Pois é. Então, em termos percentuais, Boa Viagem lidera com um pouco mais de 2% da população vacinada. Depois o senador Pompeu com 1,90%. Depois Quixeramobim com 1,88% da população vacinada. Depois Canindé 1,72%. Banabuiú com 1,63%. Depois Choró 1,56%. Pedra Branca com 1,54%. Itatira com 1,49%. Madalena com 1,08%. E Quixadá com 0,98% da população vacinada. Aí Quixadá precisa melhorar ainda. Melhorou, já passa de 800 pessoas, mas Quixadá, há 15 dias atrás, recebeu 1.415 vacinas. Já dava para ter aplicado essas vacinas. Né? Não se... A gente sempre questiona, né? Não se explica. Porque assim, o Brasil ele é conhecido, é um país que tem uma rede de vacinação muito forte. A gente nasceu tomando vacina. Né? E aquelas piores da pistola que doía o braço a semana quase toda. E assim, nós já temos profissionais, a gente tem, então é uma questão mesmo. Eu acho que a logística para aplicar, nós já temos. A gente tem que fazer essas doses chegarem e botar isso para correr, e a gente ir atrás de vacina. Bora Quixadá, vacinar o povo. Embora a gente veja o município de Quixeramobim aqui no terceiro lugar em relação à porcentagem de vacina, porque assim, o cálculo é feito em cima da população. Da população, justamente. Mas o município é o que mais vacinou, né? 1.539 é o município que mais, digamos assim, se a gente pegar o que mais vacinou, que eu posso dizer assim, que usou as vacinas, foi Choró. Porque já zerou tudo. Zerou tudo, né? E a gente tem aqui Boa Viagem, Quixeramobim, Senador Pompeu, aqueles com um índice muito maior de vacinação, porque Quixeramobim hoje, e aí é uma boa notícia, porque é o município que tem mais gente vacinada. Se eu pegar aqui 1.539 pessoas que receberam a vacina com mais 3.000 casos, dá 4.500 pessoas imunizadas. Então, é uma boa notícia, né, que nos abre aí o precedente. Só não pode ter a falsa segurança. Temos que continuar mantendo os padrões de segurança para poder vencer isso. E vamos lembrar, gente, a mensagem de hoje. Seu comerciante, o pessoal do comércio, da atividade, vamos tentar achatar a curva, tentar vencer isso o máximo possível. Para que a gente não tenha que parar, porque aí não tem jeito. E quando colapsa, a gente viu o que aconteceu lá em Manaus. Quando colapsa, não tem jeito. Porque o cara não consegue sair, eles têm do bairro para ir para a fábrica. Uma fábrica tal vai parar, outra ali uma atividade vai parar. O cara não consegue sair porque para tudo. Né? Para tudo e, enfim. A gente já passou, a gente aprendeu muita coisa com a primeira onda e a gente precisa enfrentar essa segunda onda de forma mais inteligente, de uma forma mais segura, mais humana, para que a gente possa vencer isso. E, sobretudo, mais consciente, né? Com certeza, porque aí se você alia um pouco mais de consciência com a vacinação que está chegando, a gente vai vencer isso com tranquilidade. A grande questão é essa, os números hoje mostram que a gente tem uma estabilidade. Então, se a gente manter esses cuidados aliados à vacinação, a gente vai vencer. Agora, não é liberdade total, não é libertinagem, vamos usar essa palavra. A Covid não está te dando uma libertinagem, é apenas uma liberdade para poder trabalhar direito. Se não trabalhar, aí todo mundo vai pagar o pato. Por uns os outros pagam. Então vamos ter consciência especificamente nesse período de carnaval. Hugo, até segunda-feira. Deus quiser. Agora eu me lembrei daquela Super Gêmeos. Ativar, né? Desse negócio do mundo agora. E segunda-feira eu estou aqui de volta. Tomara, já pensou eu chegar aqui com números menores, mas vai depender de cada um. Já é a segunda-feira de carnaval, né? É isso aí. Mutuquinha! Pular carnaval aqui, viu? Carnaval vai ser aqui na Sertão TV, porque vamos pular o carnaval aqui no Ponto de Vista. Vai ser melhor para quem pule outros carnaval. Exatamente. Valeu.